Um novo aliado poderoso que entrou na briga contra os ministros. A guerra foi declarada. O STF pisou na Câmara dos Deputados e agora o PL de Bolsonaro prepara o contra-ataque. Mas o que ninguém esperava era que um novo jogador poderoso, influente e ressentido entrasse nessa briga para virar o jogo. Quem é esse novo aliado? E por que essa movimentação pode mudar tudo no tabuleiro político? Fica aqui comigo até o final, porque essa história está pegando fogo. Mas antes, eu já te convido a você se inscrever no canal, já deixa a sua opinião aqui no comentário e fala pra gente o que você pensa disso tudo que vai acontecer e que você também vai assistir agora. Bora entender então qual que foi essa estratégia do PL contra o STF. Olha o que saiu aqui na coluna da Bela Megali no jornal O Globo. Olha aí, a estratégia do PL para que a suspensão de ação contra Bolsonaro e Ramagem seja analisada pelo plenário do STF. Eu destaquei aqui uns pequenos trechos para vocês. O partido do Bolsonaro quer que Mota recorra da decisão da primeira turma do STF, que formou maioria para rever a medida adotada pela Câmara, a qual suspendeu a ação contra Ramagem, o ex-presidente e aliados. O PL defende que o presidente da Casa apresente um pedido para que o caso seja analisado pelo plenário, formado pelos 11 ministros do tribunal, em uma sessão transmitida pela TV Justiça. Ou seja, o PL ele quer que o Mota faça algo que ele não demonstrou ter estômago para fazer até hoje, até agora. Levantar a cabeça e enfrentar o Supremo em defesa da Câmara dos Deputados. A estratégia de ter o próprio Mota como presidente da Câmara recorrendo ao STF para que o plenário, com 11 ministros, analise a suspensão do processo contra Bolsonaro é uma estratégia muito boa, porque ela joga o ônus da decisão para todo o Supremo, ou seja, força todos os 11 ministros a suportarem o peso de terem que dizer publicamente que eles vão violar uma decisão soberana da Câmara dos Deputados que foi decidida por 315 parlamentares, uma maioria muito expressiva. Uma coisa é a primeira turma formada por 5 ministros ir lá e pisar na cabeça da Câmara em votação no plenário virtual, escondida, sem debates, alcançando ali uma unanimidade. Outra coisa são os 11 ministros tendo que votar publicamente em uma sessão pública transmitida ao vivo pela TV Justiça para dizer mais uma vez que eles vão atropelar o poder legislativo e com chances ainda de divergências, como André Mendonça, expondo as ilegalidades, os abusos do processo para todo mundo ver. Isso coloca todo o ônus, todo o desgaste nas costas do Supremo, enquanto a Câmara fica aparecendo aí injustiçada perante a opinião pública. E, diga-se de passagem, ela fica parecendo injustiçada porque ela está mesmo sendo injustiçada. Mas eu digo, fica parecendo por quê? Porque no Supremo, tudo bem ela ser injustiçada. O problema para o Supremo é ela parecer injustiçada. Politicamente, gente, para o Supremo é muito ruim. Mas o problema inteiro é que para que isso aconteça, o Hugo Mota ele precisa primeiro decidir enfrentar o Supremo e recorrer. Será que ele vai fazer isso? O Sócrates Cavalcante, que é líder do PL, ele deu a letra aqui sobre a pressão em cima do Mota. Acompanha aí, ó. Quem está sendo desmoralizado com a decisão da primeira turma é o presidente Hugo Mota e os 315 deputados que votaram para suspender o processo. Eu espero que Mota apresente um recurso para pautar no plenário e em sessão pública transmitida pela TV a análise do tema. Ele tem que fazer isso porque nós vemos a decisão da primeira turma como um desrespeito à Câmara. E é aqui que a gente chega ao meu segundo ponto sobre o novo e poderoso aliado de Bolsonaro contra o STF. Gente, é possível que o Mota ele seja obrigado a enfrentar o Supremo sim, porque quem ficou irritado, quem ficou desmoralizado agora foi o Centrão. É a turma que realmente manda no Brasil há décadas. Dá uma olhadinha aí, ó. Líderes do Centrão prevêem acirramento de crise com o STF após decisão que manteve ação contra a Ramagem. Saquei trechinhos bem pequenos aqui, ó. A aposta entre líderes ouvidos pelo Globo é de acirramento das pressões sobre o presidente da Casa, Hugo Mota, republicanos, por uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. No entender dos líderes partidários, o STF atropelou a decisão feita horas antes pela Câmara, em votação expressiva. Foram 315 votos a favor e 143 apenas contrários. Dessa forma, as pressões seriam para que Mota responda à altura e não receba a pecha de permitir que o Supremo avance sobre as prerrogativas parlamentares. Gente, isso aqui é muito significativo. Tudo bem que o Centrão, enrolado com as emendas parlamentares e os seus esquemas de corrupção até o pescoço, ele tem muita gente com o rabo preso no Supremo, enrolado ali em investigações na corte.
Mas o Centrão é um bloco muito grande, com muito poder e com muitos desses deputados com trânsito, inclusive em proximidade com os próprios ministros do STF. Para o STF, uma briga com o Centrão não é boa, porque esse bloco ele pode pressionar Mota com sucesso a comprar uma briga contra o STF, que nem Mota nem o Supremo querem. O Mota tem ali engavetadas várias coisas relevantes. PEC das decisões monocráticas do Supremo, que foi aprovada no Senado, tem aquela CPI de abuso de autoridade que conseguiu assinaturas suficientes, tem uma série de projetos ali que podem impactar o Supremo que estão engavetados, e ele pode tirar da gaveta. Resta saber agora se isso aqui é uma bravata do Centrão, ou se eles realmente foram feridos no seu ego, na sua vaidade, ou se eles se deram conta realmente que não dá para deixar o Supremo mandar no Brasil e atropelar a Câmara desse jeito. Por outro lado, a gente viu um Mota que também pode ser investigado a qualquer momento. O Supremo também pode tirar os processos aí envolvendo o Mota, o pai dele, da gaveta. Então tudo isso está em questão e nos resta agora acompanhar as cenas dos próximos capítulos e por isso eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Mota vai enfrentar o STF depois da pressão do Centrão? Você acha que ele vai querer levantar a cabeça do Congresso e dizer não, Supremo, tem limite, tem uma risca no chão pela qual vocês não podem passar para o outro lado, que é a risca da Constituição de atropelar os poderes da Câmara? Olha, o STF já vem atropelando faz tempo, mas nunca desmoralizou e humilhou ninguém com tanto poder como o Mota assim na história. Enquanto o Brasil assistia a mais uma rodada do campeonato, em Brasília o clima esquentava. A nova estratégia do PL é ousada. Força o STF a se expor ao vivo diante da opinião pública, ao obrigar todos os 11 ministros a decidirem publicamente sobre uma ação já barrada pela Câmara. Mas o que muda o jogo de verdade é o Centrão. Sim, o grupo que sempre evitou o confronto para estar ferido no ego e pressionando Hugo Mota e enfrentar os ministros. Será que agora o Congresso vai deixar de abaixar a cabeça? Agora é com você. Será que Hugo Mota vai ter coragem de desafiar o STF? Será que o Centrão vai mesmo bancar essa briga ou tudo não passa de encenação? A Constituição está sendo atropelada diante dos novos olhos e essa história ainda vai render muitos capítulos. Escândalo do INSS. Eu pedi para investigar o ministro de Lula que guarda R$500 mil em casa. Fala, guerreiros! Um bom começo de semana para vocês nessa segunda-feira fria em Curitiba, depois de um final de semana quente no Rio de Janeiro. E para começar quente, aquecendo essa semana, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que o ministro da Previdência de Lula, o Volney Queiroz, que substituiu o Carlos Lupe depois da explosão do escândalo do INSS, ele guarda R$500 mil em casa. Segundo, eu vou te mostrar como que eu pedi para investigar o ministro por conta disso, porque isso aí levanta suspeitas da prática de crimes, como eu vou te mostrar. Em terceiro lugar, eu vou te dizer o que pode acontecer com ele. Então olha aí a notícia que saiu no Globo que eu vou ler para vocês agora. Novo ministro da Previdência declarou guardar quase R$500 mil em espécie em casa. Você conhece alguém que guarda R$500 mil dentro de casa? Hã? Hein, Deltan, como assim? Ó, vai me contando aí nos comentários enquanto eu leio para você isso aqui indo direto ao ponto. O ministro da Previdência, o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, declarou à Justiça Eleitoral guardar R$431 mil em espécie em casa na última vez que disputou uma eleição em 2022. Guardar altas quantias em espécie não é ilegal, mas é um sinal de alerta para órgãos de controle. Gente, é o seguinte, até dá para entender quem guarda um valor em espécie dentro de casa para emergências. Isso é bastante comum, muita gente precavida gosta de fazer isso. Tem muita gente bem de vida que guarda aí um bom valor em dinheiro porque nunca se sabe o que pode acontecer. Agora, guardar R$500 mil dentro de casa, dinheiro que está perdendo valor para a inflação dia após dia, que podia tranquilamente estar rendendo aí no banco milhares de reais por mês sem fazer nada, sem nenhum esforço, mas que está lá sujeito a traças, insetos, molhar, a se deteriorar de qualquer jeito, se tiver incêndio queimar, virar pó, cinzas, ou pior, até mesmo ser roubado, porque lembre, isso foi declarado pelo próprio Volney para a Justiça Eleitoral e é informação pública, assim como o endereço do ministro é informação pública. Basta um ladrão ir lá e assaltar. O que leva alguém a guardar tanto dinheiro em casa quando os riscos são tantos e as vantagens são pouquíssimas?
Esse comportamento ele é tão anormal que ele levanta suspeitas sobre a prática de crimes, como eu já vou te explicar. E foi por isso que, já indo para o meu segundo ponto, eu vi isso aqui, que saiu aí no Metrópolis, e você vai ver agora comigo. Vou ler para você a manchete. Deltan pede que PGR investigue ministro que guardou R$ 431 mil em casa. O que foi que eu fiz, pessoal? Eu mandei um ofício, uma carta para a Procuradoria-Geral da República com uma notícia-crime, ou seja, um documento que noticia um possível fato criminoso, algo suspeito, que alerta as autoridades para que possam investigar, pedindo a investigação dos fatos. E nessa carta, então, eu pedi que o ministro fosse de fato investigado por possíveis crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro. Você gostou dessa iniciativa? Porque mesmo sem mandato, depois que me caçaram, eu quero ser não só a voz da sua indignação, mas eu quero ser a mão da sua indignação na luta por justiça. E se você gostou, então senta o dedo no like para que esse vídeo chegue a mais pessoas com essa informação. E olha o que eu expliquei nesse pedido de informação, como a reportagem reproduziu. Olha aí. De acordo com Deltan Dallagnol, a posse de grandes quantias em dinheiro vivo é uma prática frequentemente associada à lavagem de dinheiro devido à dificuldade de rastrear sua origem e movimentação. Ele também argumenta que, por se tratar de um funcionário público, a conduta de Queiroz levanta suspeitas sobre possíveis envolvimentos em atividades ilícitas. De fato, gente, mas é muito difícil mesmo de explicar essa decisão de guardar tanto dinheiro em casa. Uma coisa que eu mostro no ofício é o seguinte: esse dinheiro no banco ele renderia simplesmente R$ 4 mil por mês para o ministro, um valor maior do que o salário de milhões de brasileiros. Se o ministro fosse bilionário, olha, aí não faria diferença esse valor de R$ 4 mil, mas ele não é bilionário. Em 2022, ele declarou ter 1,7 milhão de reais em bens, 1 milhão e 700 mil reais aproximadamente. As outras três opções, se ele não é bilionário, são as seguintes: ou ele é louco, ou então ele é incompetente, e se for essas duas primeiras hipóteses, opções, ele não serve para ser ministro, concorda comigo? E sobra aí uma terceira opção, que é que esse dinheiro se relacione com prática de crimes, como de lavagem de dinheiro. E aí, o que você acha mais provável, hein? Eu sei o que eu acho, e foi por isso que eu pedi para o PGR investigar tudo, cruzando a renda oficial do ministro com montante declarado para saber se existe compatibilidade com a renda, e acionando até o COAF para saber se ele ou a família dele estão envolvidos em outras operações suspeitas. Se depender de mim, não vai sobrar pedra sobre pedra. Afinal, como ficar tranquilo que uma pessoa assim vai gerenciar um escândalo que desviou bilhões? E mais, vai cuidar do presente dos nossos pais, dos nossos avós e do nosso futuro e dos nossos filhos? E agora eu vou te dizer o que pode acontecer. Se eu recebesse esse pedido como procurador que investigou corrupção por 18 anos, eu ia começar uma investigação e a primeira coisa que eu ia fazer ia ser pedir informações para o COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, que reúne dados de movimentações financeiras suspeitas das pessoas. Possivelmente eu ia pedir informações também para o próprio investigado, já que o pedido de investigação é público. A não ser que houvesse uma informação bem plausível, uma resposta bem explicada, e provavelmente não haverá nada explicando aí uma excentricidade, o que é uma hipótese muito assim rara, muito improvável, mas existe. Não existindo então nada que explique bem esse fato aí, eu ia abrir como procurador uma investigação para aprofundar a análise de possíveis crimes relacionados a essa dinheirama. Agora, quem vai fazer essa análise não sou eu, não é um procurador de ponta, um procurador que trata de lavagem de dinheiro, corrupção, não é um procurador que não tenha influências ou ingerências políticas. Mas quem vai fazer isso é o PGR, que eu torço para ser técnico nesse caso. Mas a gente precisa acompanhar para ver o que ele fará. Comenta aqui o que você acha, compartilha esse vídeo para mais pessoas entender o que está em jogo aqui no Brasil. E não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo esse tipo de análise que a grande mídia não mostra. Conta tudo junto.